Fala galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar? Deus, siga nos abençoando e falando com o nosso coração através da tua abençoada palavra, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos hoje então para Números capítulo 27, onde trabalharemos então 2 pontos. O primeiro ponto diz o seguinte: Deus é justo, portanto nós cristãos devemos ser igualmente justos. Vamos ler o texto? Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Hefer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades, com todo o povo, na entrada da tenda sagrada. Elas disseram o seguinte: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio de grupos de famílias só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Muito interessante essa leitura, né, queridos? Nós vamos ver aqui, então, que possui ali, então, 5 filhas, esse homem que acabou morrendo no deserto, né? E essas 5 filhas, então, estão agora se sentindo desamparadas, porque pela lei ali dos judeus se passa a herança para filho, né? Filho homem. Então, como eles estavam ainda desenvolvendo toda a progressão de entendimento do que fazer em cada situação, aquelas 5 irmãs se reúnem, vão falar com Moisés e falam para Moisés: ó Moisés, nosso pai deixou só nós, só filhas, nós não temos irmãos homens. E ele morreu. E a morte dele não foi porque ele se rebelou contra o Senhor, nada disso, para que a gente tenha que sofrer um castigo. Até entenderíamos se o nosso pai estivesse na revolta de Corá e Deus tivesse matado ele, tudo bem. Aí nós como filhas, seremos castigadas também, mas não, ele morreu no deserto, morreu de modo comum, ele era um homem temente a Deus, né? E agora nós estamos nessa sarjeta, nessa coisa complicada aqui. Como a gente pode resolver isso, Moisés? A gente pode ter aí um território, porque quem vai nos dar um território? Precisa, a gente tem toda uma herança do meu pai, que fica para quem agora? Não seria certo ficar para nós, que somos suas filhas? E é interessante que Moisés, né, isso que é legal, ele fez, né, o que todo homem de Deus deve fazer. Ele não foi pedir conselho para homem primeiro, ele não foi para o jurídico, não, ele foi para Deus. Ele foi falar com Deus, ele foi orar. Aprenda com Moisés. Quando você não saber que decisão tomar, a primeira pessoa que você tem que falar é com Deus. A primeira palavra que você tem que consultar é a Bíblia. Depois disso, depois de tu entender o que Deus quer, ali a palavra, talvez tu não entendeu completamente, você procura homens de Deus, mulheres, pessoas de Deus, e aí você vai progredindo no entendimento até você tomar a decisão correta. Moisés logo recebeu de Deus, Deus dizendo que era certo o que elas estavam pedindo e era justo dar a elas o terreno do seu pai, os bens, os territórios dos seus pais, do seu pai, a herança do seu pai, né? Isso foi justo. Aí Deus levanta ali uma nova lei, então ali um incremento, uma emenda ali na lei de Moisés, na lei que ele deu para Moisés, a lei de Deus, né? Que então, se morresse o pai, deveria dar para o filho, normal, mas se não tivesse filho, tinha que dar para as filhas, se não tivesse filha, daí teria que dar para o irmão, e assim ia até que pelo menos parasse em algum parente mais próximo esse território, né, queridos? Ou seja, quando uma pessoa compra algo, ela pertence àquela pessoa e à família dela. Então, se ela parte aquele terreno, aquela herança, não pode ir para qualquer um que passa na frente. Não, tem que ir
para alguém da sua família, né? É que nem esses caras que hoje surgem, MST, invasores de terra, aí tu já vê quanto que é antibíblico isso, né? Tomar propriedade privada para si, não sendo teu, né? Não sendo algo que tu comprou, literalmente um roubo, né? Literalmente uma invasão, isso é totalmente antibíblico, porque Deus fala que quem compra pertence a quem comprou. E se essa pessoa que comprou partir, vai pertencer à primeira família, ali, ao núcleo familiar, filho ou filha, esposa, não tendo nenhum deles, vai para os parentes próximos para ficar com a família, dentro do sangue daquele que comprou. Então nós temos que também ser assim. Pessoas justas. Quando alguém vier pedir um conselho a nós temos que basear-nos na justiça. O que é justo aqui? É justo que tal pessoa receba tal pagamento? O que está acontecendo de conflito entre essas duas partes? Quem que ofendeu quem? Quem que começou a discussão, né? Quem que pode pagar mais? Quem que tem mais condições? Quem que tem menos condições? Baseado nisso, você trabalha então uma decisão justa. Nós temos que ser justos, queridos. Essa que é a questão em nossa vida cristã. O ponto 2, então, diz o seguinte: Deus sempre terá líderes que fazem a sua vontade. Olha só, o Senhor Deus disse a Moisés: suba essa serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de a ter visto, você morrerá, como aconteceu com o seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim, quando todo o povo se queixava contra mim. Em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelha se não tem pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim, você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu à ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Glória a Deus, queridos. Isso aí, queridos. Então chega a hora de Moisés acertar as contas dele com Deus. Você lembra que em determinado momento, na liderança de Moisés, Deus disse para Moisés: olha, fala com a rocha para a rocha sair água. Ao sair, todo mundo vai glorificar a mim. Ele fez o quê? Ele bateu com o bastão 2 vezes ali para puxar a glória para ele. E Deus então disse para Moisés e Arão, que fizeram isso, essa desonra à presença de Deus, que eles levariam o povo até a terra, né? Mas não entrariam. Arão, inclusive, morreu até antes, né? E agora Moisés está chegando próximo a Canaã, próximo à terra de Canaã, e Deus então vai cumprir a promessa. Ele chama Moisés, faz Moisés ver a terra, olha só que interessante, e diz: pois é, Moisés, essa é a terra que você poderia ter entrado. Essa é a terra que eu queria que você tivesse entrado. Eu queria que você entrasse junto com o povo, mas você não vai poder entrar, porque você sabe, você me desobedeceu, você me desonrou. Então, eu vou te salvar, tudo certo, estamos juntos aí, mas isso que tu poderia ter, você não irá ter. Então você vai morrer, ok? E vai encerrar teu ciclo aqui. Aí Moisés já ora, mas então coloca alguém no meu lugar para levar o povo para dentro da terra e pastorear o povo e tal. E Deus, claro que Deus ia fazer isso. Mas Moisés mostra o quanto ele ama o povo, né? O quanto ele sempre amou o povo. Beleza, Senhor, tudo bem. Uma pena que não vou poder entrar, eu mereço isso, mas o povo, Senhor, eu quero que o povo esteja bem pastoreado, bem liderado. E aí Deus fala que sim, que Deus levantaria no seu lugar Josué, aquele que sempre esteve ao lado de Moisés, é o seu discípulo amado, aquele que sempre esteve ao pé da tenda, aprendendo todas as coisas ali com Moisés, né? Então nós entendemos aqui, queridos, nesse subponto, que uma das consequências de desobedecer a Deus é o encerramento precoce de um ciclo que Deus poderia estender mais.
Sim, se Moisés não tivesse desobedecido a Deus aquele dia e tivesse falado com a rocha pela fé mesmo e Deus fizesse a água vir, ele teria entrado na terra, teria ficado mais vários anos talvez vivendo na terra prometida, né? Era o que Deus tinha para ele. Não só para o povo, era o que Deus tinha para Moisés, que era o que estava liderando o povo para isso. Mas devido a ele ter desobedecido em dado momento, por mais que ele se arrependeu e tudo mais, foi restaurado no seu coração. É assim que funciona. A desobediência, ela encerra ciclos precocemente. Às vezes Deus tem muitas coisas lindas para você, mas por causa da tua desobediência, pecado, desvio, carnalidade, você acaba por não conseguir usufruir tudo que Deus tinha para você. Alguns acabam morrendo fisicamente, como aconteceu com Moisés. Outros entram num espírito de confusão, que não conseguem mais avançar na vida, não conseguem mais prosperar e acabam por não conquistar o que Deus tinha estabelecido para ela, né? Podem até ser salvas no final da vida, podem se manter cristãs, mas aquilo que Deus tinha, né? Muitas pessoas, por exemplo, que têm chamado para pastor, estão chegando, vai ter um ministério lindo lá na frente, tem uma igreja poderosa lá na frente, aí decide virar outra coisa, virar um atleta, virar um empresário, né? Achando que aqui é melhor. E aí, lá na frente, Deus vai mostrando, pois é, cara, olha o que eu ia fazer com você. Olha o que eu ia fazer com a tua vida e tu deu para trás. Tu deu para trás. Então, outra pessoa fará o que eu quero que seja feito nesse ministério, mas você perdeu a tua chance porque você olhou para trás, porque você fez outra coisa com a tua vida, né? Então, sim, por isso que é importante nós obedecer a Deus 100% para nós conquistar 100% que Deus tem para nós. Quando eu obedeço 100%, eu conquisto 100%. Agora, se eu obedeço 90%, eu conquisto 90%. Se eu obedeço 30%, eu conquisto 30%. É assim. A tua conquista, teu alcance vai ser do nível da tua obediência, né? Mas é interessante que Moisés, apesar de tudo isso, ele mesmo assim se mostrou um líder de sucesso. Por que eu falo que ele foi um líder de sucesso? Primeiro, porque ele amava a Deus, ele era íntimo de Deus, ele era alguém conselheiro, orientador, inspirador, né? Ele foi alguém pastorzão que amou seu povo e, principalmente, que ele deixou, então, alguém para assumir o seu lugar, que é Josué. Ele deixou um sucessor para, então, ele vai morrer agora, então, né, vai estar morrendo e o povo vai ficar bem cuidado por Josué, que foi aquele que ele treinou. Além de ele ter treinado Arão, ter treinado ali Eleazar, né, e todos os sacerdotes, ter treinado levitas, ele também treinou principalmente Josué, que vivia com ele, né? Ele conseguiu, então, preparar para Deus e para o povo um sucessor. E a palavra sucesso significa, e vem dessa raiz, que é sucessor. Ou seja, alguém de sucesso não é somente aquela pessoa que faz grandes coisas através da sua vida, mas é aquela que deixa sucessores para que quando ela não estiver mais viva, o projeto que ela liderava vai continuar vivo através de pessoas que essa pessoa treinou sendo seu sucessor. Então, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de sucesso verdadeiro sabe deixar sucessores, né? Então, é interessante nós pensar nisso. Será que estamos deixando sucessores para fazer o que nós temos feito hoje? Será que quando nós partirmos dessa para melhor, em nome de Jesus, né? Porque alguns morrem e partem para pior. Nem todo mundo morre e parte para melhor. Tem gente que parte para pior, vai para o inferno. Tu parte para melhor se for para o céu. Mas e aí? Você está treinando pessoas, você está potencializando pessoas para quando você faltar nessa terra, né? Que só Deus sabe quando. Vai ter pessoas que vão levar o projeto que Deus te deu adiante. É sobre isso que se trata uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso, ela mostra que ela é de sucesso não quando ela está presente somente, mas principalmente quando ela está ausente. E aqui não preciso falar de ausência por morte, mas ausência por viagem, ausência por férias. Aquele projeto segue andando com sucessores, com equipes, com discípulos, né? Aí que você vai mostrar o teu sucesso, ok? Então, a liderança, você vai perceber quando então Deus levanta Josué ali, Moisés então tem que apresentar Josué. Pessoal, falei com Deus, estou daqui a pouco de partida, Deus vai me levar, tá chegando o tempo da minha morte, Deus falou comigo. Então o próximo cara que vai entrar agora como meu sucessor, que vai liderar vocês é Josué. Então naquele momento o sacerdote Eleazar abençoa Josué, Moisés impôs as mãos
sobre Josué, porque a imposição de mão é um ato profético, que é passar aquele DNA de liderança, aquela intimidade que foi alcançada de Moisés com Deus, passando ali boa parte para Josué. E então tanto Moisés abençoou, como Eleazar, o sacerdote, abençoou, como o povo também abençoou e celebrou. Por isso que é importante que os líderes que Deus escolhe sejam também escolhidos por homens de Deus, né? Deus falou, fechou. Agora as autoridades aqui, os pastores, têm que dizer sim, amém. O povo tem que dizer sim, amém. Todo mundo celebrar, né? Assim que funciona a hierarquia. Todos ficam felizes quando pessoas sábias tomam posse de uma autoridade, um poder de liderança. O povo ama, o povo clama, o povo se alegra, o povo se anima. O povo, de fato, alegra-se quando uma pessoa de Deus, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, toma posse da liderança. Então, tanto Moisés como o sacerdote Eleazar, como o povo, amaram, de fato, que ali Josué seria o sucessor, né? E é interessante que aqui vai falar que o Josué não faria coisa alguma, não tomaria nenhuma decisão, sem antes receber a autorização do sacerdote Eleazar, que consultaria o Urim e o Tumim. O que está acontecendo aqui, queridos? Que já desde aquela época, né, nós tínhamos que entender que Deus fez uma hierarquia sacerdotal, levítica, né? Então Moisés era um cara diferente, Moisés era um profeta que Deus escolheu para falar diretamente com ele. Agora Josué já não seria igual a Moisés, Josué já teria que se colocar debaixo daquela estrutura que Deus deu para Moisés, que era estar debaixo também, por mais que ele seria o líder, ele também estaria de certa forma, por mais que ele liderasse Eleazar, que era sacerdote, que estaria debaixo dele em questão de governo, na voz de Deus era Eleazar que ia definir se Josué ia entrar em guerra, não ia entrar em guerra, quais conselhos que o povo receberia de Deus, seria através de Eleazar, através dele que passaria para Josué e Josué para o povo. Olha que interessante. E naquela época existia o Urim e o Tumim para o Eleazar então saber o que Deus queria. Se Deus queria que o povo fosse, se Deus queria que o povo não fosse, se era interessante matar os inimigos, não matar, se era necessário castigar, não, enfim, tantas decisões diárias que eram necessárias tomar. E esse Urim e Tumim, tem muitas versões sobre isso, mas estava na própria roupa do sacerdote, né? Muitos acreditam que poderia ser um disco colado no peito do sacerdote ali, né, que na época então era o Eleazar. Então ele chegava para Deus e falava: Deus, eu quero saber o seguinte, é do Senhor que a gente vá batalhar nessa guerra? Aí ele pegava esse disco, e nesse disco estava escrito sim do lado esquerdo, né, depende do lado ali, e não do lado direito. Então ele lançava no chão assim, e o que caísse para cima era Deus dizendo sim, vá, não, não vá, né? Sim, faça, não, não faça. Alguns pensam também que poderia ser algo como dados, tipo dado, né? Tem ali o sim, sim, não, não, aí joga para cima, pega, abre, está ali o sim. E ainda existe também uma versão que também é bastante aceita na comunidade cristã judaica, é que o Urim e o Tumim eram duas pedras, né? Onde uma estava escrito Urim, a outra estava escrito Tumim. Ou seja, então ali o Urim poderia ser o sim e o Tumim o não, ou vice-versa, né? Cada uma podia ter uma cor, não se sabe bem ao certo com precisão, mas nessa hora então o sacerdote pedia para Deus qual era a sua vontade, ele chacoalhava, jogava para cima, né? E ele pegaria uma pedra só, e essa pedra que ele ia pegar seria o Urim, sim, no caso, ou o Tumim, não. Essa também é uma versão também bastante aceita, bem interessante, mas o princípio sempre é o que Deus queria fazer, o que Deus queria operar naquela nação. Outros também acreditam nos estudos aí de Flávio Joséfo, por exemplo, um grande historiador judaico, que poderia ser uma pedra com luzes. Por que eu falo pedra com luzes, queridos? Porque Urim significa luzes, Tumim significa perfeição, integridade, caráter aprovado. Então, poderia ser uma pedra que ficava diante de Deus ali. E conforme o sacerdote ia orando, aquela pedra gerava uma cor que o sacerdote entenderia como um sim, vá, ou como um não, não vá, ou ficava com uma cor que Deus simplesmente não queria falar nada, era um espere, né? Então, outra versão que pode ser também é que poderia ser também uma pedra
aonde então colocava-se diante da presença de Deus, e ali o próprio Deus se revelava naquela pedra, falando normal com o sacerdote. Ó, seguinte, vocês vão vencer essa guerra, mas segura 3 meses aí, segura 7 meses, um diálogo normal, né, entre Deus e o sacerdote. De qualquer maneira, ali estava então a forma que Deus fazia para falar com o sacerdote, falar com o povo que decisão que ele queria que fosse tomada. E quando então o sacerdote entendia isso, ele passava para Josué, Josué obedecia isso, passava para o povo obedecia aquilo e as vitórias eram certas, as bênçãos eram certas, porque quando Deus fala, você pode ir, você vai ganhar. Você pode ficar, você vai ganhar. Né? Quando Deus fala para você não ir, é uma vitória, porque Deus está te protegendo. Os nãos de Deus são livramentos. Quando Deus te fala para você ir, quando Deus te fala sim, você pode ir mesmo, pode estar em menor número, você vai vencer os inimigos, porque Deus é maior dentro de você. Quando Deus fala espere, Ele está dizendo que não é nem sim nem não. Ele não está dizendo que você vai perder ou vai ganhar, mas Ele está falando para você esperar. Então você tem que confiar, ter paciência, que eu vou esperar o momento que Deus me diga se é sim ou se é não, né? É interessante que no momento, então, quando o sacerdote entendia se era para ir ou não ir, se era sim ou não, eles agiam fazendo exatamente o que Deus fez. Se era sim, eles iam. Se era não, eles ficavam. E aí o próprio Jesus vai dizer, ali quando ele está na terra, lembra? Jesus diz o seguinte, olha, seja o seu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Preste atenção nisso. Porque provavelmente também Jesus poderia estar se referindo ao Urim e ao Tumim ali, né? Claro que depois que Jesus morre e ressuscita, não é necessário mais ter Urim e Tumim, essas formas, né, para você saber a vontade de Deus. Porque o próprio Deus habita dentro de nós, o próprio Espírito Santo habita dentro de nós e fala o nosso coração, fala o nosso ouvido. Hoje não precisamos mais desses formatos de Urim e Tumim, mas Deus é o nosso próprio Espírito Santo que habita em nós e conversa com nós naturalmente, dizendo o que fazer e o que não fazer. Mas é interessante, imagina se Eleazar vê lá que Deus falou sim, e ele se corrompe e fala, Josué, na verdade é não, e mente. Isso é coisa do diabo, né? Imagina, Deus fala sim e o Eleazar fala não para Josué, vai arrebentar Josué, vai arrebentar o próprio Eleazar, vai arrebentar o povo. Imagina Josué então ali, né? Ele é louco para ir para a guerra, ele está eufórico para vencer a guerra, aí Eleazar chega e diz, ei, falei com Deus no Urim e Tumim lá, ele diz para nós não ir. E Josué, como assim não? Vamos ir sim, que história é essa? Vamos ir sim e pega e perde a guerra. Então sim, quando Deus fala algo para você, como nos dias de hoje, então é o Espírito Santo que fala, né? Seja no nosso coração, seja através da leitura da palavra, seja através de Deus usando algum instrumento em nossa vida, o pastor, o discipulador, enfim, alguma pessoa do reino de Deus, um cristão maduro, e você entende que Deus quer que você faça tal coisa e você não faz, aí você abriu brecha para o diabo te arrebentar. Sim, te quebrar no meio, te destruir. Porque o que você falar que é sim, você entendeu que é sim, e você se comporta fazendo o que é contrário à orientação de Deus, você está atraindo o diabo para a tua vida e o diabo vai te destronar. Mesma coisa é Deus falando para você, então, né, você não fazer algo, você não fazer, e você fazer. De teimoso, vou fazer, não quero nem saber, vou fazer igual, né? Aí Deus fala, viu, não é essa pessoa que quer que você namore e case, não é. Ah, mas eu quero sim porque eu acho lindo, acho linda, eu vou converter ele, eu vou converter ela, eu vou sim e acabou. E aí tu vai e quebra a cara, porque tudo que Deus fala para você fazer e você não faz, ou o que Ele fala para você não fazer e você faz, você está atraindo o diabo a você e o diabo vai te destronar. Porque uma palavra de Deus descumprida é maldição adquirida. Uma palavra de Deus cumprida é uma bênção adquirida. Ok, queridos? Então Deus mostra de fato o quanto é maravilhoso, né? Esse perfil, esse princípio do Urim e do Tumim. Que significa Urim, luzes, e Tumim, integridade. Então, até para nós tomar uma decisão, nós temos que buscar pessoas que sejam luzes de Cristo e sejam íntegras, né? Que vão te dizer, sem medo de te magoar, de te ofender, né? Ou sem medo de te empolgar, a vontade de Deus. Elas vão te dizer isso. E quando você for consultado para dar um conselho, levar uma pessoa a tomar uma decisão, você também vai se colocar como luz diante de Cristo, uma pessoa íntegra, vai ler os princípios da palavra e vai com coragem aconselhar aquela pessoa, direcionar aquela pessoa. Doa quem doer, custa o que custar. Seja a palavra tranquila de obedecer, seja a palavra difícil de obedecer, você vai liberar para ela a palavra de Deus. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Vamos orar?
Deus, obrigado por esse tempo fantástico de estudo, que o Senhor nos use cada vez mais como luzes, como pessoas de caráter, que a gente venha tomar sempre as tuas decisões. O teu sim para nós vamos viver com toda a força. O teu não para nós, vamos viver com toda a força. O teu espere, vamos esperar com toda a força. Nós queremos sempre fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Deus abençoe.